um jeitão nosso, simplão. O meu pai foi o primeiro prefeito de Tarabá. A lição de casa nós fazíamos no Clardão Lamparina. Com um grande número de áreas verdes, esta pequena cidade do interior paulista exibe com elegância suas praças, parques esportivos e uma população de diversas partes do país e do mundo. Este município do estado de São Paulo está situada no Pontal do Paranapanema, a 573 quilômetros da capital, e carrega consigo a essência da colonização e do desenvolvimento. Com o objetivo de preservar e resgatar suas origens, memórias, tradições e momentos que moldaram a identidade tarabaense, vamos mergulhar através dos tempos e desvendar os mistérios de Tarabai, a cidade colonial. Pois, como dizem por aqui, quem bebe nossa água nunca esquece. Em 1936, João Pereira da Silva deixa a cidade de Bom Jardim, no Pernambuco, e vem com sua família para a nossa região. Seu primeiro endereço foi em meio à mata fechada, no bairro do Limoeiro, em Presidente Prudente. Um ano depois, João Pereira da Silva mudou-se para um sítio de 8 alqueires, onde, junto de sua família, produziam algodão, arroz, milho, feijão, dentre outras culturas. Terras esta por aqui, onde um dia seria Tarabai, e assim João Pereira da Silva é considerado o morador pioneiro das terras tarabaiense. A zona urbana iniciou em 1939, quando o italiano João Boff, que morava em Pompeia, comprou 30 alqueires de terras do prudentino Emílio Bandan. Derrubou parte da densa mata fechada e dividiu a área em 500 terrenos. Fundou uma pequena vila chamada Nova Itália. Em 1942, o Brasil entra para a Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, Getúlio Vargas proíbe o nome Itália. Por não poder mais manter o nome da sua pequena vila de Nova Itália, João Boff desiste de morar por aqui, vende os lotes para Upiano Sevilha Dias e volta para sua cidade de Pompeia. Após adquirir as terras de João Boff, Upiano Sevilha Dias acata a determinação de Getúlio Vargas, altera o nome da vila de Nova Itália para Nova América e envia o seu filho Paulo Sevilha, junto a 2 amigos, para a pequena vila. Motivado pelo crescimento da vila e pelas ações de seu filho, Upiano Sevilha Dias deixa Birigui, São Paulo, e muda-se para Nova América, com sua esposa Beatriz Grima Sevilha e seu outro filho, Roque Sevilha. Upiano Sevilha Dias planejava criar um centro da vila junto a um polo comercial e industrial para atender toda a região. Era, para a época, uma visão bastante ambiciosa. Porém, até 1944, Nova América caminhava lentamente, com uma base econômica de agricultura rudimentar e pouco desenvolvimento. Os migrantes japoneses mantinham um pequeno espaço educacional que funcionava numa sala de zona rural. Liderados pela família Idagawa, foram os primeiros fomentadores da educação por aqui. Upiano Sevilha Dias
cedeu um terreno para a colônia japonesa que, junto aos espanhóis e a liberação do então chefe da Casa Civil, Felício Tarabai, iniciaram a instalação da primeira escola, chamada na época de Grupo Escolar Nova América, um grande espaço de madeira, erguido com a ajuda dos moradores na antiga Avenida Castelo Branco, localizado onde hoje é Ascote. Ainda neste ano, Nova América iniciava o movimento para se tornar distrito. A iniciativa veio através de Ulpiano Sevilha, que lutava em prol da criação do Distrito de Paz, com o objetivo de instalar o primeiro cartório em Nova América. Porém, Manuel Marques, como um oficial do cartório, evitava sofrer o impacto da concorrência, fazia o possível para barrar a criação do distrito. Em 1949, após muitas discussões, Ulpiano Sevilha alcança seus objetivos e é formalizada a criação do Distrito de Paz Nova América. Resgatar a história do Tarabai é muito importante. Nós éramos distrito de Pirapozinho. Nós tínhamos 2 funcionários, uma carroça e um burro chamado Canado. Vocês conhecem o 42? Ele lá era começo de uma cidade, tinha cartório, farmácia. Aquela família Branquinho, eles começaram lá. A dona Anicia, o pai dela, a mãe dela. Eu cheguei aqui no dia 29 de janeiro de 1952. Eu vim do sertão pernambucano, do agreste pernambucano. Eu sou natural de São José do Egito. Quando nós chegamos aqui, Tarabai deveria ter umas 20 a 30 casas, mais ou menos, né? O pessoal morava tudo no sítio. Na cidade era pouca gente. E aquele pessoal plantava algodão, amendoim, e na colheita era onde o pessoal tirava o lucro para fazer compra, né? Nesta época, o Distrito de Paz Nova América contava com estabelecimentos comerciais importantes. A maioria deles ficavam na Rua 7 de Setembro, rua esta que assumia um importante papel de via que ligava-se à Estrada Brasileira, construída por uma companhia de baianos e que dava acesso a Paranavaí, Paraná. Nessa rodovia era grande o transporte de madeira e de produtos agrícolas. Meu pai ele veio do Nordeste, eles vieram em 37. Com 17 anos ele já veio para Tarabai e comprou um estoque, e ele sempre na compra de cereais. Aqui nessa estrada que liga Mirante, era uma estrada municipal ali. Ali ele montou o primeiro comércio dele, na beira da estrada, né? Era um movimento muito grande na cidade, né? O comércio aqui era muito forte. Nessa época tinha a Casa Calvo, do meu sogro, o seu Rafael Calvo, a Casa Paraibana, da loja de tecidos do meu tio, os Pereira, que era do Elísio Pereira, Vicente Braz Ferreira, o irmão do seu Jalão, que tinha uma casa de secos e molhados também, tinha o seu Risaco e da Gava, tinha o Vicente Braz Ferreira, que era o Pacheco. Então tudo isso eram casas de comércio. E a gente então tinha loja, trabalhava com meu tio. Tinha muitas famílias de japoneses, descendentes de japoneses mesmo, né? Seu Risaco e da Gava, a família Tina, a família Kaneshima, o Sakamoto, a família Muria, o Sakai. E Tarabai foi evoluindo, né? Na década de 1950, Ulpiano Sevilha solicita o governador estadual um motor a diesel para gerar energia aos moradores. Não tinha energia elétrica, nem água encanada. A gente tinha os poços, né? Às vezes o poço fundo, a gente puxava a água com um balde, num sarilo, né? Para usar, fazer uso em casa, né? Eu e minhas irmãs trabalhava durante o dia, saía de casa meio-dia e chegava 4 horas da tarde da escola. A lição de casa nós fazíamos no Clarão Lamparina. No outro dia, a narina estava tudo preta de tanta fumaça da lamparina. Com o tempo, apareceu um motor que gerava energia, né? O pedido foi atendido e o Ulpiano Sevilha instala o motor.
A energia gerada também funcionava como caldeira da serraria do senhor Antônio Neto. Foi também no escritório desta serraria que se instalou o primeiro telefone da cidade. Então a gente tinha energia à noite, das 7 da noite às 22 horas. A pessoa saía para casa do vizinho. Um dia era na frente da casa dos meus pais, outro dia era na frente da casa dos meus amigos lá. E lá juntava mais 2, 3 e ficavam conversando e nós brincando, né? Então o vizinho lá brincar de esconde, né? Eu corria, entrava, escondia debaixo da cama do vizinho, para achar. Era brincadeira, era tudo, não tinha maldade. E a gente ficava, os vizinhos, os amigos de escola, ficavam brincando na rua. Em 1960, no governo estadual de Jânio Quadros, a empresa Camargo e Correia instalou acampamento para a construção do ramal ferroviário de Dourado. Isso gerou empregos e movimentou significativamente o comércio da cidade, com o transporte barato e seguro. O fomento à economia impulsionava cada vez mais a agricultura e pecuária. Foi inaugurado a estação ferroviária aqui em Tarabai, com a presença do governador, e o movimento foi crescendo, né? Vinha gente de longe fazer compras em Tarabai. A alegria, toda a criançada, era ir à noite para a estação para ver o trem passar. E a gente chegava até cheirar o chão para ver que cheiro tinha onde o trem passou, nos trilhos que o trem passou, né? Tão bonito que a gente achava, né? Até 1953, a igreja era uma simples construção de madeira sem nenhuma pintura, no meio de um quarteirão vazio e seco, doado por Ulpiano Sevilha. O padre Hilário, um holandês que morava em Ayumas, rezava uma missa aos domingos, o que fazia com que as ruas da cidade fossem tomadas pelas pessoas que vinham fazer compras e passear com a família. Em 1953, o padre Hilário decidiu construir uma nova capela. Em sua caminhonete, transportava todos os dias pedreiros e carpinteiros que moravam em Pirapozinho. Eu lembro das festas da igreja. Então era quermesse, em prol da construção da casa paroquial, em prol da construção do salão, depois a igreja. O padre que vinha aqui era o padre Hilário Peri. Ele vinha montado num cavalinho branco, porque não tinha condução. A igreja, muito pequenininha, o padre Hilário se aposentou. Depois foi construída a igreja, e o padre Heitor foi um dos organizadores. Tinha uma algodoeira aqui, né? Então, como era a plantação de algodão na região toda, aí tinha algodoeira. Na época do algodão, 58 eu tinha 6 anos. Né? Boraquinha do algodão, rainha do algodão, então envolvia as jovens, né? E participavam lá desse evento. Todos os finais de semana tinha uma quermesse, um barracão de sapé que tinha ao lado de onde hoje é a igreja. Essas quermesses, a gente pedia prendas, e as prendas então eram vendidas. Quando não vendia, comprávamos para ajudar a construção da igreja. Nós tínhamos um coreto muito bonitinho. No domingo à noite, que ninguém tinha televisão, não tinha celular, né? O pessoal ia para a praça. Aparecia 2, 3 cantores que nunca cantaram, né? Você cantava o que sabia cantar, né? Em 1965, a comissão liderada por Ulpiano Sevilha, Roque Sevilha, Elísio Pereira da Silva e Horácio Januário vencem plebiscito no dia 21 de março de 1965, conquistam a emancipação. Finalmente, Tarabai torna-se um município. Eu dei meu primeiro voto no plebiscito para Tarabai passar a município. No dia 28 de janeiro, Tarabai passou a município. Portanto, a data de aniversário da cidade é dia 21 de março, porque não conseguiram passar para o dia 28 de janeiro, né? Neste mesmo ano, Elísio Pereira da Silva é eleito o primeiro prefeito do município de Tarabai, ao lado do seu vice-prefeito, Quintino da Costa Barros, junto a uma Câmara de Vereadores composta por Valdemar Calvo,
Fortunato Mendes da Silva, Francisco Messias, João Batista da Costa, José Pereira da Silva, José Sevilha Grima, Marino Francisco de Lima, Heitor Pedro de Araújo e Masayoshi Ueiichi, para uma gestão que durou de 1965 a 1968. Meu pai, Elísio Pereira da Silva, minha mãe, Maria Pereira da Silva. Meu pai foi o primeiro prefeito de Itarabá. Foi vereador por várias vezes em Pirapozinho, quando distrito, e depois foi o primeiro prefeito. Uma curiosidade é que o primeiro mandato oficial de Tarabai, todos os documentos carregavam o nome de Tarabai com Y. Em algum momento, no segundo mandato, após 1969, os documentos começaram a carregar o nome de Tarabai, com I. Em um documento oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo, diz que um relator de Tarabai documenta o nome oficial com a seguinte descrição: Tarabai, sem acento e com I. Mas, deixando claro, o correto é Tarabai, em homenagem a Felício Tarabai, sem o Y e sem acento. Palavras estas oficializadas pelo relator municipal, carregando o gentílico de tarabaense, junto ao lema "Quem bebe nossa água nunca esquece". Durante todos estes anos, a cidade de Tarabai vem ganhando seu espaço no Pontal do Paranapanema, um município formado junto a uma cultura rica com a simplicidade, coragem e humildade de seu povo. Nasci e me criei em Tarabai, uma cidade que eu amo de paixão. Minha infância toda foi aqui, meus pais são daqui, funcionários públicos, e de uma família pobre, humilde. Morei por 32 anos numa casa de madeira, todos os tarabaienses conhecem. Estudei em escola pública por toda a minha juventude, na escola Jorginho de Alencar Lima, colegial, fui na escola Felício. Só que na escola não apontava muito, porque minha mãe sempre esteve na escola, minha mãe sempre bibliotecária, né? Então eu fui um pouco mais tímido. Quebrava muito vidro no recreio, brincando de jogar futebol nos corredores, mas foi uma infância maravilhosa também na escola. Tenho grandes amigos aqui, somente de infância. Minhas brincadeiras sempre foi ali, jogar bola na rua. Minha melhor lembrança que eu tenho é dos meus amigos de infância que eu tive, descalço, tampão do dedo, arrancava. Os campeonatos de futsal, a gente ia pra Rio. É uma infância que era totalmente diferente do que é hoje, né? A gente não tinha celular, comunicação era tal hora, vamos se encontrar aqui na esquina, ou vamos pro Rio tal hora, e tomava tereré. Eu fui muito feliz, na verdade, né? Porque eu aproveitei bastante, brinquei bastante, zoei bastante. E eu quero fazer Tarabai uma cidade melhor do que eu peguei. Tarabai tem as pessoas que são humildes, então eles precisam por divertimento. Um show, por exemplo, uma festa de aniversário, no final do ano, fazer uma festa da criança, eu acho que o município tem condições, o povo Tarabai merece. O Tarabai tinha muita festa, né, de bairros. Festa junina nos bairros, no Pombal, no Candeias, nos Acácios, eram as festas tradicionais no mês de julho. Então isso aí é as boas lembranças que eu tenho daquela época. A quermesse, era a festa padroeira no meio da rua, tinha a maior bela voz colegial. São essas coisas do passado que fazem falta hoje no presente. Tem até algumas coisas na minha mente que eu pretendo fazer na gestão. A volta à maior bela voz colegial, quermesse, tentar conversar com a paróquia para a gente voltar à tradição na rua, enfim. E as festas populares que tinha, né? A gente sente bastante falta, porque era nosso divertimento, não tinha outra coisa. Não tinha celular, então a gente tinha que sair pra rua, pra namorar, pra brincar. Tinha JB, a boate na minha época. Eu não podia entrar porque eu tinha 15 anos na época, então só ficava andando na frente. Mas eu lembro muito bem da boatinha da JB. Foi um pedido que eu sempre pedi pra Deus na minha vida, que era se tornar o prefeito da cidade onde eu nasci e me criei. Então eu sou muito grato a Deus por estar vivendo esse momento. É um desafio, eu levo pra mim como uma missão de Deus pra minha vida. Eu sou um objeto de uso de Deus nessa missão, nessa gestão que se iniciou agora em 25, e eu só quero fazer o melhor para a minha cidade.
Eu digo às futuras gerações que nós estamos com dificuldade. Os jovens, eles não querem assumir muito a posição de política. Para os jovens que têm tendência, que gostam de política, corra atrás. Eles só vão poder ajudar o município quando eles se interessarem. Eles não querem participar da política. E o futuro? Se eles não quiserem participar da política, como vai ser o futuro do trabalho? Todo o problema do município é de todos nós. Então, cada um fizer um pouquinho pelo bem de Tarabai pode evoluir. Mas aqui a gente tem que pensar no município. Não precisa de você fazer grandes coisas, porque você não tem condições de fazer. Mas o pouquinho que você fizer, que você trouxer para Tarabai, que você fizer por Tarabai, está aumentando as chances de Tarabai crescer, evoluir. A gente tem que pensar no próximo. Não é porque você pensa diferente de mim que você vai ser minha inimiga. Cada pessoa pensa de uma maneira, se interessar pelo que é nosso. Quem ganha com isso? Todos nós. Eu quero falar com os jovens do município de Tarabai. Se interessem pela história de Tarabai, se interessem pela política. Daqui vai sair meus filhos, meus netos, e Tarabai precisa andar para frente, mente nova, um olhar diferente. Eu confio muito nos jovens de Tarabai, nas crianças. No entanto, que eu estou sempre no meio deles. Vou na escola, vou nas vilas, abraço, dou um rolê. É um jeitão nosso, simplão.